pancreatite. É o que nós vamos abordar hoje aqui nesse vídeo. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, eu me chamo Amanda Leonardo, sou enfermeira. Eu passei na NCLEX e aqui você vai acompanhar o processo de um enfermeiro para ser enfermeira nos Estados Unidos. E aqui eu posto as coisas que acontecem nesse processo no tempo real, porque eu ainda não fui, eu continuo no Brasil e eu estou passando pelo processo. Aqui também você vai acompanhar alguns assuntos abordados na NCLEX que eu vou trazer aqui para a gente estudar juntos. Então, se esse assunto te interessa, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho das notificações, porque o YouTube começa a te avisar, te alertar quando eu postar um vídeo novo. Então, gente, hoje nós vamos abordar esse assunto que é muito relevante e costuma cair com algumas tricks, algumas pegadinhas no contexto NCLEX. E se você é um profissional enfermeiro que nunca sonhou em ir para os Estados Unidos, que vai ficar por aqui no Brasil mesmo, eu acredito que serão informações e um estudo que também vai ser muito válido para a sua profissão, tá bom? Então, se esse assunto te interessa, vamos para o vídeo. Roda a vinheta. Gente, hoje aqui a gente vai abordar o assunto pancreatite, né? Eu gostaria de passar para vocês que a minha referência de estudo foi o Simple Nurse e o Soundings. Gente, eu gosto de deixar aqui exposto, né, o material de referência que eu usei para trazer as informações para vocês, porque é muito importante que depois, né, vocês complementem todo o estudo de vocês, porque aqui não tem como aprofundar muito em cada detalhe, né, os assuntos são extensos mesmo. Inclusive, nesse vídeo, eu vou ter que dividir esse assunto em 2 vídeos, porque senão ficaria muito longo o vídeo e aí não daria para conseguir abordar de maneira mais didática e prática, né? E muito importante, gente, que eu gostaria de passar para vocês, é que depois de refrescar o assunto em português aqui no nosso canal, que você fosse e estudasse lá em inglês, até porque a sua prova vai ser em inglês. Então, todos os termos, você precisa ter essa malícia da língua, né? Então, vamos lá. Quem é o pâncreas? O pâncreas é uma glândula que ela fica localizada, anota aí essa sigla, LUQ, Left Upper Quadrant. Ela fica localizada na parte superior, upper, geralmente ali ligeiramente do lado esquerdo do seu abdômen e na parte posterior do seu abdômen. Essa glândula, então, ela tem função endócrina e exócrina. Basicamente, a função endócrina é regular a glicose na corrente sanguínea. E quem faria essa função, essa regulação? Seriam os hormônios insulina, glucagon e somatostatina. A insulina, a gente já entende e conhece, que ela retira a glicose que está ali disponível no sangue e leva para dentro da célula para gerar ATP, gerar energia aí, produção de energia para o nosso corpo, beleza? O glucagon, em casos de hipoglicemia, por exemplo, ele faz a quebra, a degradação de gorduras, carboidratos armazenados e lançam essa glicose na corrente sanguínea para poder elevar o nosso nível de glicose no sangue, beleza? E a somatostatina, ela faz a inibição da insulina e do glucagon. Já na função exócrina, há a produção de enzimas pancreáticas. Quais seriam essas enzimas? Lipase, protease e amilase. Vamos deixar o nome contribuir no nosso HD. Como assim? Lipase. Lipase é o breakdown, é a quebra de lipídios, gordura. Amilase é a quebra de carboidratos. E protease é a quebra de proteínas. Beleza. Então, a pancreatite, ela vai ser a inflamação dessa glândula. Tá, mas o que levaria essa glândula a ficar inflamada? Gente, qualquer condição que obstrua esses ductos pancreáticos, eles favorecem, eles levam esse paciente, essa pessoa, a desenvolver a pancreatite. Então, lesão no ducto ou obstrução desses canais, desses ductos pancreáticos, fazem com que a pessoa desenvolva pancreatite. Vamos entender um pouquinho agora sobre a fisiopatologia da pancreatite.
Bom, primeiro a gente precisa entender e relembrar para que servem essas enzimas que a gente falou. A lipase, a amilase, pancrease. Elas servem para auxiliar no processo digestório, né? Elas fazem a quebra de lipídios, carboidratos, proteínas. Beleza. Então, para auxiliar no processo digestório, elas são liberadas pelo pâncreas, ali para o duodeno, ali a primeira porção do nosso intestino. Nesse momento, elas começam o processo delas. Só que tem um detalhe: quando elas são liberadas pelo pâncreas, elas são liberadas de forma inativa. Elas ainda estão inativadas. Porém, quando nós temos uma condição de obstrução, de lesão dos ductos pancreáticos, então essas enzimas, elas são ativadas. Existe então esse gatilho que faz com que essas enzimas, elas sejam ativadas precocemente, ainda dentro do pâncreas. Então, o fato delas terem sido ativadas precocemente, ainda dentro do pâncreas, faz com que inicie-se um processo de autodigestão do pâncreas. E aí, com isso, esse pâncreas ele fica inflamado e nós temos aí, então, uma pancreatite. Quais seriam, então, os fatores de risco que levam a uma pessoa a desenvolver uma pancreatite? Bom, para a gente entender os fatores de risco, é bom a gente lembrar que fígado, vesícula e pâncreas, eles estão interligados pelo sistema biliar. Então, eles se comunicam entre si. Então, um comprometimento no fígado pode levar a uma pancreatite. Um comprometimento, uma colelitise, ou seja, um cálculo na vesícula pode levar a um comprometimento também no pâncreas, uma pancreatite, porque houve uma obstrução, e ali nos ductos isso pode repercutir numa pancreatite, tá? Outras duas situações, essas que eu falei, da questão do fígado e da questão da vesícula, ou seja, um abuso de álcool, por exemplo, que leva a uma cirrose, ou cálculos na vesícula que são obstrutivos, estão obstruindo ali os canais, podem levar a uma pancreatite. Esses são os mais comuns. Porém, eu gostaria de citar outros dois que também podem aparecer em casos clínicos da prova da NCLEX. Quais? Por exemplo, fibrose cística. Fibrose cística é uma doença que ela é genética, crônica e progressiva. E ela é marcada, ela é caracterizada pelas secreções dela de maneira espessa. Há uma produção exacerbada das secreções de forma espessa. Então, com isso, ela tem a facilidade de obstruir órgãos. Então, um paciente com fibrose cística, nós devemos ficar atentos que esse paciente pode desenvolver uma pancreatite. O outro que eu gostaria de frisar com vocês, fator de risco, é o ERCP. Gente, eu estou olhando aqui porque é um nome que eu não vou nem me arriscar em falar, porque em português já é difícil, que seria a nossa colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, tá? Então, sempre que você vê ou essa sigla ou falar sobre esse procedimento num caso clínico, você também pode linkar o seu pensamento a uma pancreatite. Por quê? Isso é um procedimento, né, que é usado um endoscópio para poder visualizar ali os ductos, né? E ele também pode auxiliar no processo ali de retirada de cálculos na vesícula, por exemplo, e também ele serve para poder visualizar qualquer tipo de problema ou alteração nesses ductos. Porém, nesse momento do procedimento, se nessa inserção ali nos ductos houver alguma lesão nesses ductos, essa lesão pode fazer com que esse pâncreas, né, inflame e desenvolva a pancreatite, tá? Então, abuso de álcool, cirrose, cálculos de vesícula, fibrose cística e esse procedimento que a gente falou agora, que é conhecido pela sigla ERCP, nós devemos ficar atentos caso eles sejam anunciados ali no nosso caso clínico, na prova, para que a gente linke a um potencial diagnóstico de pancreatite. Vamos aos sinais e sintomas agora. Esse paciente ele vai ter uma dor severa em abdômen. Pode vir especificando como severe pain. E também pode vir falando sobre left upper quadrant, que seria essa dor em quadrante superior esquerdo. Essa LUQ, né, que é a siglazinha para left upper quadrant, tá?
O paciente também pode apresentar uma dor que irradia para as costas, dor back pain, que vai irradiar para as costas. Então, tudo isso é bom que você anote, porque são sinais e sintomas para que você fique alerta para uma pancreatite. Outro sinal e sintoma também importante que pode aparecer vai vir como jaundice, que é a nossa icterícia. Gente, a icterícia, a gente vai ter ali a nossa bilirrubina aumentada, né? E o que seria a nossa bilirrubina? Só para a gente lembrar. A bilirrubina, ela é produzida no fígado através da degradação da hemoglobina. Gente, a hemoglobina, vamos abrir um parênteses aqui, só para lembrar, porque às vezes a gente não está lembrando, né? A hemoglobina, ela é uma molécula que se liga às hemácias para poder fazer esse transporte de oxigênio. Vemos então que essa bilirrubina, ela é produzida ali no nosso fígado e ela é armazenada na nossa vesícula biliar, né? Então, se eu tenho alguma obstrução na minha vesícula, né, por um cálculo, eu posso ter um aumento ali da minha icterícia, né, da minha bilirrubina, e isso apresentar como sinal uma icterícia. Então, um paciente ictérico, né, você tem que ficar com o seu alerta ligado com uma pancreatite, tá? Hypotension. Qual seria a associação de uma hipotensão num quadro de pancreatite? O paciente está hipotenso, está com dor, né, back pain, está com look e está com uma dor, uma severe pain na região abdominal. Mas o que que essa hipotensão a gente poderia associar? Bom, vamos lá, gente. Se eu tenho um paciente, por exemplo, que ele é um paciente cirrótico e ele tem ali aquele abdômen, sabe? Aquela ascite ali. Gente, eu tenho líquido naquele abdômen, mas aquele líquido ele está no terceiro espaço. Ele não está dentro do nosso vaso. Então, eu tenho um quadro de hipotensão para esse paciente. Porque se eu não tenho líquido dentro do vaso, ele está no terceiro espaço, eu posso ter um paciente hipotenso, tá? Então, essas são, assim, os principais sinais e sintomas que a gente pode ficar em alerta para a gente pensar ou linkar um quadro de pancreatite. Em relação aos tratamentos, gente, opioides. Por quê? Esse paciente ele vai sentir muita dor, né? Então, a gente oferta opioides para esse paciente para reduzir o nível de dor desse paciente, tá? Antieméticos. Esse paciente provavelmente vai ser um paciente nauseado, que vai ter nausea and vomiting, que a gente costuma falar nesse mundo NCLEX, né? Você vai ouvir muito falar isso aí nos casos clínicos, que seria a nossa náusea e vômito. Então, esse paciente também precisa de um antiemético. Outro, PPA, que seriam os nossos inibidores da bomba de prótons. O que esses inibidores da bomba de prótons faz? Ele reduz a nossa acidez gástrica. Quem são eles? Os omeprazol, né? Omeprazol. Os anticolinérgicos. O que esses anticolinérgicos fariam para auxiliar aí nesse processo de pancreatite? Eles reduzem a nossa motilidade gástrica e também a produção de secreção de enzimas, gente. Outro aqui que eu separei para vocês, e por último, para a gente finalizar, são as enzimas pancreáticas junto com o alimento, quando este paciente ele restabelece a sua dieta. Porque provavelmente esse paciente, assim que a gente diagnostica esse paciente como pancreatite, ele entra no momento de dieta zero, né? Porque não está sendo efetiva essa digestão, então ele precisa ficar em dieta zero. Mas quando ele começa a restabelecer a sua dieta, é inserido no plano de tratamento deles enzimas pancreáticas, junto com o alimento. Para quê? Para que favoreça aí o processo de digestão, contribua, essas enzimas contribuam no processo de digestão desse paciente. Gente, então esse foi o final do nosso vídeo. Me perdoe se esse vídeo ficou muito extenso, mas é porque realmente os assuntos eles costumam ser trabalhosos, extensos mesmo da gente estudar. Mas eu acredito que ajuda nesse momento em que, de repente, o seu inglês não seja tão bom, assim como o meu também. Assim que eu comecei a estudar para a NCLEX, eu tinha muita dificuldade. Para que você possa pegar essas informações mais fresquinhas, já atualizadas na tua mente e ir estudar para o inglês, tá bom? Junto com as informações que você conseguiu aqui no vídeo. Gente, se você então gostou desse canal, gostou das informações daqui, gostou desse vídeo, então se inscreve aqui no canal, dá esse like pra gente, ativa esse sininho para quando nós fizermos vídeos novos, você poder ficar sabendo, ciente disso, para poder vir aqui e assistir nossos vídeos e ajudar a gente a crescer no canal. Tá bom, gente? Então, muito obrigada aí por ter ficado até o final desse vídeo. Espero que nós tenhamos contribuído para o seu estudo da NCLEX, tá? E até o próximo vídeo.
Abdomen... Look. Você tem que deixar a mamãe gravar o vídeo, né?